falando de previsão do tempo, inclusive ontem fomos surpreendidos na capital com chuva, né? Que coisa! A penúltima semana do mês de julho será de alerta em relação ao tempo seco. Segundo previsão do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, a umidade relativa do ar vai despencar em vários municípios de Rondônia nesta segunda-feira. Hoje será de sol forte, com céu claro a parcialmente nublado, poucas nuvens e sem chuva em todas as regiões rondonienses. E agora a gente confere aqui na tela do Câmera Mais como que ficam as temperaturas de Paraná com máxima de 37 graus, assim como Ariquemes e Ouro Preto, e em Porto Velho a máxima é de 35 graus. Tá aí a previsão do tempo para você que assiste o nosso Câmera Mais, tudo para manter você bem informado também em relação à temperatura e ao clima, né? Inclusive, a gente está num período agora que justamente muita gente fica focado nessa questão dos balneários, dos banhos, e é justamente, né, esse o assunto que a gente vai abordar hoje aqui no nosso Câmera Mais, falando sobre esses riscos e também já dando dicas, né, de segurança para você que assiste o nosso programa, o nosso Câmera Mais. Inclusive, Luana, falando em calor... Bom, essa época do ano a gente sabe, inclusive, que o fluxo de pessoas em busca de se refrescar aí em balneários é enorme, mas tomar alguns cuidados para evitar acidentes é essencial. Hoje a gente vai conhecer a história do Helder, que infelizmente teve a vida aí mudada desde o acidente que impossibilitou de seguir os planos da vida. Viver a vida é bom demais, né? Festejar com os familiares, sair, quem sabe, para curtir um final de semana em algum balneário da sua cidade. O que ninguém espera é que tudo pode mudar em frações de segundos. Em um rio como esses, o Helder teve os seus planos paralisados depois de um mergulho. Meu acidente foi no Natal do ano 2019, era por volta de umas 2 horas da tarde, e todo ano de costume a família descia para a beira do rio. Cheguei lá, minha esposa estava gestante de 5 meses, descemos por último, e como de costume, eu sempre gosto de chegar no rio assim, já o primeiro pulo, dar aquele mergulho de ponta. Pedi para minha irmã entrar primeiro, e para ver qual que era a profundidade da água. Ela estava, não, aqui tá, a água estava no peito dela, mas antes tinha um raso. E eu fui correndo, primeiro meu tio pulou, deu tudo certo. E eu fui correndo e pulei e não consegui alcançar o fundo. Caí bem na parte rasa, batendo a cabeça no fundo do rio. E na hora ali já perdi todo o movimento. Um jovem cheio de vida e disposição para alçar voos mais altos, mas que infelizmente não poderia nem mais andar. Essa foi a notícia que recebeu do médico. Ele falou, cara, eu tô vendo que você é um cara de boa com a vida, eu vou te meter a real já logo. Você provavelmente vai mexer só o pescoço. Aí eu só dei risada assim, tá bom, você tá falando. Mas por dentro assim, crendo que nada disso ia acontecer, né? Que minha vida ia voltar tudo ao normal. De lá pra cá, são quase 4 anos se adaptando e lutando para vencer todos os dias. Depois do acidente, veio a pandemia e, com isso, a dificuldade para ter acesso aos terapeutas em casa. Além disso, a questão financeira também foi um grande problema, pois tiveram que fechar as portas da empresa que era o sustento da família, mas conseguiram se reerguer, iniciando assim os tratamentos de reabilitação. Hoje, como minha lesão é muito alta, a fisioterapia que eu faço é uma fisioterapia neurológica, especializada, né? E eu faço ela 3 vezes por semana, que é para fortalecer os braços, para mim conseguir ganhar algum movimento, que eu já ganhei. Que o médico, quando fez a cirurgia, falou que ia mexer só o pescoço. E graças a Deus, hoje em dia, através da fisioterapia, já mexo os braços, já tenho um bom controle de tronco. E a gente luta para que isso intensifique cada vez mais, porque é possível. É possível melhorar ainda mais. Através de uma cirurgia, ele pode recuperar os movimentos da mão esquerda para ter mais autonomia. Hoje nós estamos fazendo uma campanha do Pix de R$1, que é para mim conseguir fazer a cirurgia, que é para transferência de nervo. O nome da cirurgia é tetrahand, para mim conseguir ganhar movimento na mão esquerda. Nós fazemos através das redes sociais e é o Pix, que é o meu CPF, Helder de Souza Santos, 044 308 65167. E para mim conseguir, a doutora disse que é possível ganhar esse movimento. Não pode demorar, já demorou, já se passou 3 anos. Se eu tivesse feito lá atrás, eu teria muito mais ganhos, mas está em tempo ainda. E é o meu sonho para mim voltar a tocar uma cadeira manual, para mim voltar a conseguir dirigir. E se Deus quiser, eu conto com ela.
colaboração de todos e que a gente vai conseguir realizar esse sonho. As condições atuais, apesar dos pesares, nunca fez com que ele desistisse de viver e de mostrar a sua evolução para o mundo. Eu consigo impactar a vida, sabe, através do meu exemplo, através do meu cotidiano, né? E é isso que me recarrega minhas forças, minha energia. Que as pessoas, nossa, Helder, eu tenho tudo, eu tenho saúde, tenho minha família e não consigo ser feliz, tenho uma depressão profunda. E de vir aqui na sua rede social e ver esse sorriso lindo, você animado para a vida mesmo nessa condição, é tão bacana. Isso me fortalece um tanto. Eu fico muito feliz com esse feedback que eu tenho e que me motiva cada dia mais a ser feliz e para a vida mesmo. E é esse Helder que me dá força de, na mesma condição que eu tô, nessa condição que eu tô, mas eu tô feliz, tô animado e cheio de perspectiva pro futuro ainda. Hoje a gente recebe o capitão bombeiro militar Márcio para a gente, inclusive, discutir questões relacionadas aos cuidados em balneários. Tudo bem, Márcio? Bem-vindo, viu? Olá, bom dia. Bom dia. Agradeço a toda a equipe do Câmera Mais pela oportunidade de falar sobre esse assunto. É um tema muito importante para salvar vidas. Sem dúvida, muito importante, a gente que agradece, viu? Quais são os cuidados que a gente deve ter, né, quando a gente vai a balneário, né, piscina? Então, antes de falar dos cuidados, eu vou trazer alguns dados interessantes. A cada 90 minutos, uma pessoa perde a vida no Brasil por conta de afogamento. Meu Deus. Isso representa mais de 15 mortes por dia. Caramba. E, segundo os estudos, as maiores mortes estão concentradas nas regiões não litorâneas. Região norte acarreta o maior número de mortes, exatamente pela quantidade de superfícies de água que nós temos. Tá, então, também por conta do nosso clima, né, que as pessoas procuram muito esses lugares, né? Exatamente. Então nós temos que ter os cuidados, né? E quais são os principais cuidados? Inicialmente nós devemos observar se o local que eu estou frequentando ele é protegido por guarda-vidas. Porque eu citei o exemplo do início, região norte. Quando nós pensamos em afogamentos, pensamos em litoral. Na verdade, o litoral ele é praticamente 100% protegido por guarda-vidas. E na região norte nós não temos essa mesma proteção, até pela quantidade e complexidade dos cursos de água. Nós temos inúmeros rios. Aqui nós temos a peculiaridade de que as pessoas procuram locais privados, propriedades rurais, e é aí onde acontecem os afogamentos pela ausência de guarda-vidas. Então, a primeira medida de segurança: devo frequentar um local protegido por guarda-vidas. Tá? Em relação às crianças, a distância segura, um braço. Eu tenho uma criança distante com a quantidade de distância maior do que um braço, já não está protegida. Tá? Esportes aquáticos, nós devemos sempre utilizar os EPIs, equipamento de proteção, colete salva-vidas. Tá? Assim como para pilotar uma motocicleta, nós devemos usar um capacete. Para conduzir um veículo, nós temos o cinto de segurança. No caso do banhista que vai fazer atividade aquática, colete salva-vidas. Isso, essas condições que você fala, essa questão da segurança dos esportes aquáticos, não importa se você sabe nadar ou não, né? Porque a gente que sabe nadar acaba confiando nisso e vai para os esportes aquáticos sem proteção. E aí acaba que esquece que o corpo cansa, a gente tem limites, né? O rio, né, ele tem suas particularidades, né, e a gente tem um limite, né, e a água tem seus segredos, né, então a gente acaba confiando demais no nosso corpo e esquece que a gente tem limite, né, então acaba acontecendo o acidente nisso, né. Exatamente, o colete ele é de uso obrigatório para pilotar embarcações. Então, como eu disse, assim como o motociclista usa o capacete, o colete é de uso obrigatório. Bom, só vou me despedir de Rolim de Moura e Pimenta Bueno, que seguem com a programação local. Beijo grande para vocês e até amanhã. Bom, quais são os sinais de alerta que a gente deve ter atenção aí para alguém que está se afogando, que a gente deve identificar os sinais? Quais são esses sinais? Que às vezes a gente está ali se divertindo e tem alguém aqui se afogando do lado e a gente acaba não percebendo, porque está aqui conversando e a gente não imagina que a pessoa está se afogando, pode imaginar que está brincando. Quais são os sinais de alerta?
Então, o afogamento ele apresenta 3 fases: angústia, pânico e submersão. A fase da angústia, às vezes, nem a pessoa que está vivenciando a fase reconhece. Ela está com uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade para chegar em determinado ponto, mas ainda assim ela apresenta locomoção no meio líquido. Na fase do pânico, essa pessoa já não apresenta locomoção e essa pessoa está prestes a se afogar. Então, se eu vejo alguém tentando se locomover na água, mas ela se mantém na posição vertical e não apresenta deslocamento, nós já acende um sinal de alerta, porque essa pessoa vai superar a fase do pânico e entrar na fase da submersão, onde de fato acontece o afogamento. Perfeito. É porque a gente às vezes só pensa que a pessoa está se afogando quando ela está pedindo por ajuda, e às vezes ela já está nesse processo e a gente não tem noção, né? Às vezes o afogado ele está tão angustiado, ou na fase do pânico também, que ele não consegue nem sequer pedir ajuda. Sim. Ele reserva todas as energias para tentar respirar. Sim. Até porque às vezes é uma criança que não consegue ali estar pedindo socorro, né? E acaba, a gente vê criança que às vezes a boia vira e ela não consegue pedir socorro e a gente acaba não percebendo, né? No momento ali da distração, né? Sim, acontece. Uma outra dica que eu vi também é que quando vai em algum lugar, piscina ou rio, todo mundo confia, quando tem criança, que alguém está olhando. E aí uma dica que também é bem valiosa é determinar uma pessoa para estar olhando a criança. Então, agora você vai estar responsável pelo fulano, tá? E aí troca, agora é você. Porque aí não fica pensando que todo mundo está olhando, porque na verdade ninguém está olhando, né? Então é sempre determinar uma pessoa, né? Você tá com a fulana. Porque aí a pessoa sabe que é ela que é responsável pela fulana naquele momento, né? Porque a gente acaba achando que tá todo mundo olhando e na verdade ninguém tá olhando, né? Acaba muito isso, né? Acontecendo isso, né? No caso de crianças é aquela situação, a distância de segurança é um braço. Um braço. Tá? Então, porque aí fica criança... um só responsável, porque a pessoa sabe que ela tá ali, então, né? E como você falou, de um braço só, né? No máximo, né? Isso, então a criança vai estar sempre custodiada por alguém e caso aconteça alguma submersão, esse alguém vai estar ali em condições de uma intervenção eficaz. Existe idade mínima para que a criança entre na água? Não, adotando os mecanismos de segurança, não há idade mínima. Tanto é que existe natação para bebês. Sim, a partir de 6 meses, né? Sim, até se recomenda que o quanto antes melhor, a criança tenha contato com a água, ela tenha, porque ela vai saber atuar de forma preventiva caso caia acidentalmente num meio líquido. E eles ensinam na natação exatamente a criança não entrar na água de qualquer modo, né? Na verdade, ela entra, senta, exatamente para que aconteça da pessoa que está vendo a criança, que ela chegou, sentou, virou, para dar tempo da pessoa ir lá e retirar a criança, né? Para evitar que ela entre. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar ajudar alguém que está se afogando? Pois é, o primeiro erro é tentar um contato físico sem estar devidamente preparado. Na verdade, o contato físico ele deve ser evitado até por socorristas treinados. Então, o que nós devemos oferecer... pode se afogar junto, né? Sim, eu já fui em várias ocorrências de famílias inteiras que se afogaram tentando salvar um ente querido e acabou tornando mais vítima. Então, existe maneira correta de salvar alguém? Por exemplo, a pessoa está se afogando, como que eu faço para retirar a pessoa sem que eu me afogue também? A maneira correta é oferecer flutuabilidade. Então, se eu tenho qualquer equipamento que flutue, eu vou oferecer para essa vítima de afogamento. Jamais eu vou entrar em contato físico direto. Ofereço uma boia, se eu não tenho boia, um pedaço de madeira que alcance a vítima, uma corda, de modo que eu possa puxar essa vítima até a margem. Não chegar até ela. Nunca devemos fazer um contato físico direto com a vítima. Jamais. Isso vai causar novos afogamentos. Então, o socorrista que é treinado, mesmo o socorrista treinado, ele tem dificuldade de fazer um nado reboque com a vítima sem equipamentos. Então, para que as pessoas entendam a dimensão do problema, um socorrista treinado, né? Ele tem dificuldade de fazer uma remoção sem equipamentos. E, por exemplo, se eu não tenho, no momento ali do desespero, qual a forma que eu tenho para fazer isso? Eu dou a mão e puxo... Se for possível dar a mão de forma segura, é uma piscina, tá ali ao alcance de um braço, tranquilo, sem problemas. Mas se eu não tenho condição de fazer de maneira segura,
o correto é pedir para alguém ficar monitorando a vítima e chamar por socorro, até que chegue um equipamento flutuador, até que chegue um socorrista treinado para fazer o resgate. Mas eu não posso deixar o pânico tomar conta de mim. Eu, socorrista não treinado, não posso deixar o pânico tomar conta. Se acontecer e eu tentar fazer essa intervenção sem o devido treinamento, certamente serei mais uma vítima. Existem áreas específicas de risco mais comum assim, em alguns balneários de afogamento? Sim, nós devemos evitar correntezas, nós devemos conhecer bem o relevo subaquático, porque às vezes nós temos uma praia de rio, por exemplo, onde nós temos ali uma baixa profundidade e repentinamente nós temos uma vala. E isso representa um local de perigo, especialmente para crianças, adultos também que não sabem nadar. O correto, a água sempre à altura da cintura, jamais querer conhecer um pouco a mais ali o relevo e às vezes acabar entrar numa situação de que não consegue colocar o pé no solo e também entrar em pânico e por consequente sofrer o afogamento. Quais são os equipamentos de segurança recomendados aí para se ter em mãos? Olha, o ideal no caso de crianças, por exemplo, colete. Colete é o ideal. Mesmo a criança que sabe nadar, em balneário é recomendado o colete. Sim, é recomendado. É recomendado. E tem correnteza, aquelas né? boias de braço, aquelas boias circulares, elas dão uma falsa sensação de segurança. Então, o uso dela não é recomendado. Às vezes acontece de a criança enroscar os membros inferiores, acabar a boia ficando para cima e o tronco para baixo, de modo que a criança sofra o afogamento. Então, esses equipamentos oferecem uma falsa sensação de segurança. Podem ser usados como mecanismo de socorro. Se alguém se afogando, o que tiver de equipamento flutuador, eu vou lançar para aquela pessoa manter a flutuabilidade. Mas confiar em uma boia circular não é adequado. O que eu devo fazer se eu presenciar alguém se afogando em um balneário? Quais são as medidas de resgate que a gente pode tomar até que os bombeiros cheguem? Então, inicialmente, oferecer flutuabilidade. Geralmente, em balneários credenciados, existe guarda-vidas. Então, o ideal é eu estar sempre banhando próximo a esse posto de guarda-vidas. Se por um acaso eu estiver banhando fora dessa área protegida por guarda-vidas, eu vou pedir para alguém ficar monitorando a vítima e vou correr até o guarda-vidas para informar sobre a necessidade de intervenção. E, por exemplo, resgataram a vítima e ela está com água, né? Enfim, a gente faz o quê até que o resgate chegue? A gente vira ela? Eu encontrei a vítima desacordada ou acabei de fazer um resgate em que foi possível fazê-lo de forma segura. Vou tirar a vítima da água e vou verbalizar. Se a pessoa estiver respondendo, é porque ela tem respiração e tem circulação. Então basta deixar em repouso, preferencialmente na posição de lateral de segurança, posição lado direito, decúbito lateral direito, que nós falamos, onde a parte direita do corpo vai estar em contato com o solo. Perfeito. E manter a vítima aquecida até a chegada da equipe médica para fazer uma avaliação mais aprofundada. Se a vítima está inconsciente, eu vou observar. Apresenta movimento respiratório? Não apresenta. Então eu vou iniciar com 5 ventilações de ataque. Tá? Geralmente há necessidade de um treinamento prévio, um conhecimento mínimo sobre a pH para fazer a ventilação de modo correto. Tem aquela respiração. Isso, tem que pinçar a narina, tem que elevar o queixo e certificar que o ar realmente está entrando no tórax. Isso é observável pela expansão torácica. Tá? Então, está com ausência de respiração apenas, vou fazer as ventilações. É uma parada cardiorrespiratória, então eu vou iniciar o procedimento de RCP. 2 ventilações por 30 compressões. Claro que aí tem um mundo de conhecimentos técnicos, depende da quantidade de socorristas. Num curso específico de guarda-vidas, isso é ensinado de forma detalhada. Quais são os graus de afogamento? Nós temos grau de 1 a 6, de acordo com as características da vítima, de acordo com espuma, de acordo com circulação, respiração. Esses graus vão evoluindo, de modo que o grau 1 é o menos grave e o grau 6 é onde nós temos a parada
cardiorrespiratória. Perfeito. Quais são as medidas de prevenção que os balneários devem adotar para garantir, inclusive, que os visitantes se previnem em relação a afogamento? O Corpo de Bombeiros Militar tem a instrução técnica número 16. Lá preconiza todas as medidas de segurança. E não só balneários devem cumprir essas medidas. Condomínios, por exemplo, nós temos algumas recomendações. A área de piscina deve ser isolada. Até mesmo em casa, é importante que uma piscina tenha uma barreira física para evitar acidentes com crianças. Animais também, né? Sim, animais podem sofrer acidentes. Então é interessante fazer o isolamento da área de piscina. Né? Em relação aos balneários, credenciar junto ao Corpo de Bombeiros, ter guarda-vidas habilitados para uma pronta intervenção, sinalizar todo o ambiente, apontar a questão de profundidade. Em relação ao acidente com um colega ali, não é o primeiro caso, assim, eu tenho um amigo muito próximo que também sofreu um acidente dessa natureza. Jamais, em local que eu não conheço, pular de ponta. Então, para eu ter a segurança de que eu posso fazer uma brincadeira dessa natureza, eu devo conhecer bem o relevo. É aquela situação que eu falei sobre a pessoa que vai caminhando e de repente encontra uma vala. O oposto também pode acontecer. Sim. De repente a pessoa não conhece bem o ambiente, pede para alguém entrar para ver a profundidade. Aqui está fundo, mas do lado pode ter um tronco submerso e acabar causando um acidente semelhante. Também aquela questão de pular de ponte, né? Que também pode ter um tronco ali onde nunca teve, né? Ou aquela brincadeira de um empurra o outro na piscina, né? Pode acabar acontecendo de bater a cabeça de alguém ou o pescoço de alguém, né? Também são coisas a serem evitadas, né? Sim. Lembrando que o rio é um ambiente não controlado. Eu não sei o que está ali debaixo d'água. Se é um rio, os nossos rios amazônicos, eles têm uma característica de ter uma água muito escura. Então ele não me permite ver o fundo. Perfeito. E ninguém sabe o que tem ali. Pode ter um tronco, pode ter, enfim, algum obstáculo que vá causar esse tipo de acidente. Perfeito. Muito obrigada, viu? Nosso espaço está aberto. Volte sempre. Muito bom ter você aqui para esclarecer esse tipo de coisa. A gente precisa mesmo. São situações, como você falou, eu trouxe dados aqui que assustam, né? Dados alarmantes que a gente precisa se conscientizar para ter cuidado aí nos balneários, né? Sobre isso. Obrigada, viu? Mais uma vez agradeço a oportunidade, deixo a orientação de todos os telespectadores que tenham curiosidade sobre o assunto, procurem informação no site oficial da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, www.sobrasa.org. Lá nós temos uma referência mundial em salvamento aquático que afirma o seguinte: todo acidente aquático é evitável. Então nós devemos adotar medidas de segurança para minimizar as mortes em relação a afogamentos. Tá? Muito obrigado. Perfeito, capitão. Obrigada, viu? Aí a gente conversou então com o capitão Márcio do Corpo de Bombeiros, viu só, Thales? Importante, né, Luana? Importante a gente trazer essas informações aí. A gente sabe que nesse período agora, período de verão, período de seca, enfim, o pessoal acaba buscando bastante, né, os balneários para se divertir. Mas sabe, né, como diz mamãe e papai, a água não tem cabelo, né? Numa dessas aí, se a pessoa não tiver atenção, acaba podendo causar algum acidente ou algo do tipo.